Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade 2020. Quais as conquistas e quais os projetos para a Universidade de Sorocaba neste ano que está começando? Vamos saber com o reitor da Uniso, professor Dr. Rogério Augusto Profeta, o que ele preparou para a nossa instituição. Está no ar o Uniso Comunidade. A Uniso recebeu em 2019 a nota 5 no MEC. É uma nota máxima para a universidade. E hoje recebemos aqui o reitor da Uniso, o professor Dr. Rogério Augusto Profeta, que vai nos falar dessa conquista e também das novidades para alunos, professores e funcionários neste ano que está começando. Expectativas para esse futuro 2020. Dr. Rogério Augusto Profeta, muito obrigado pela sua presença. A gente que faz sempre questão de ou encerrar ou começar o semestre letivo com a presença do reitor, que é a autoridade máxima da universidade, para que ele possa fazer um balanço. Nós não tivemos a oportunidade de tê-lo aqui no final do ano passado, mas vamos fazer, então, a expectativa para 2020, só que vamos fazer aí um retorno. 2019, a Uniso teve a nota máxima, que foi nota 5. Essa nota foi referendada, ela está publicada em Diário Oficial e faz com que a universidade possa utilizar dessa nota pelo prazo de 10 anos. Mas não significa que tirei nota máxima, agora posso ficar tranquilo, relaxar. Exatamente. E usar durante 10 anos sem fazer nada mais para que aconteça. Pelo contrário, há uma preocupação muito grande do senhor e dos membros da reitoria e da Fundação Dom Aguirre com relação a manter. O senhor sempre fala que conquistar não é difícil, o duro é manter a conquista, é isso? Exatamente. A oferta de ensino superior, bem como a oferta da educação no país, ela é um processo bastante complexo e bastante com muitas evoluções ao longo do processo. Então, a universidade foi avaliada com base numa métrica que vigiu em 2019. Isso nos colocou entre as 22 melhores instituições de ensino, universidades do país. São cerca de 210, se eu não me engano. Então, a Uniso é uma dessas 22, é uma das 5 melhores pela métrica do MEC no estado de São Paulo. É interessante notar que as réguas são diferentes quando nós falamos de universidade para centro universitário e para faculdades isoladas. É óbvio que a universidade tem muito mais responsabilidades em termos de processo avaliativo do MEC do que tem o centro universitário e do que tem uma faculdade isolada. Vamos abrir um parênteses aqui, até para que a gente possa passar isso para quem está nos acompanhando. O que é uma faculdade isolada, um centro universitário e uma universidade? Basicamente, a faculdade isolada é uma instituição de ensino que pode ser pública, pode ser federal, estadual, municipal ou pode ser privada com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Então, a estrutura é basicamente essa. A diferença é que a faculdade isolada, como o próprio nome nos leva a inferir, ela oferece basicamente um único curso e ela passa também por processos de avaliação de diversas ordens. Já o centro universitário, ele congrega uma quantidade maior de cursos, entretanto, ele não tem como responsabilidade inata fazer o desenvolvimento de pesquisas, ainda que alguns o façam por iniciativa própria, por liberalidade. Então, a universidade é a instituição no país que tem como responsabilidade inerente fazer o desenvolvimento de pesquisas e praticar atividades de extensão, que é essa prática de levar os conhecimentos da universidade para a comunidade. E isso é o perfil da Uniso, doutor Rogério Profeta, porque a instituição tem hoje
mestrado, doutorado e uma prática de extensão que é extremamente bem reconhecida. Sim, está no nosso DNA desde o início das atividades da universidade, enquanto ela era faculdade isolada e depois que ela ficou faculdades integradas, sempre foi presente na nossa vida as atividades de extensão. E ao longo do tempo, principalmente depois da constituição, né, da formação da universidade há 25 anos, nós tivemos como responsabilidade também a pesquisa. Por isso, temos muito investimento na área de pesquisa. Nós temos 4 mestrados e 4 doutorados, que são condição essencial para ser uma universidade no país. Existem algumas universidades com quantidades menores do que isso, mas não é a situação ideal prevista na legislação. Então, nós estamos atendendo plenamente ao que preconiza a legislação para sermos uma universidade. Agora, não basta só ter o mestrado e doutorado. Você tem que fazer pesquisas. Por isso, nós temos recentemente criado, há 2 anos, foi criado o Science at Uniso, que é uma publicação científica de divulgação da pesquisa que é feita na universidade. Hoje, essa publicação ela é enviada materialmente, fisicamente, para cerca de 400 instituições de ensino no mundo, além das instituições nacionais, e ela é disponibilizada em língua inglesa para que a gente possa, de fato, mostrar ao mundo o que é feito de pesquisa na universidade. Porque é muito difícil fazer pesquisa, é muito caro e é muito difícil de fazer, porque demanda professores de primeira linha. Então, essa publicação é uma publicação, vamos chamar assim, uma publicação técnica, mas, por outro lado, a universidade tem uma preocupação em mostrar para a comunidade o que vem sendo feita através do Uniso Ciência, que é um suplemento que é disponibilizado, encartado, né, dentro do Jornal Cruzeiro do Sul, ou seja, o leitor do Jornal Cruzeiro do Sul tem acesso, e esse material fica disponível na instituição também para professores, funcionários, alunos e a comunidade, saber o que é que nós estamos fazendo de ciência, já com uma linguagem mais adequada para o público, é isso? Exatamente. O Uniso Ciência foi a nossa primeira iniciativa de tornar pública a produção científica da universidade para o público leigo. Então, ele é escrito, cada matéria do Uniso Ciência, ela é escrita com uma linguagem mais próxima do público leigo, para que uma pessoa que não seja da área da saúde, por exemplo, consiga entender o que é uma pesquisa na área da saúde. Ou quem não é da área de exatas, ou da engenharia, ou de negócios e tal, consiga entender o que é uma publicação do mestrado de processos tecnológicos e ambientais e assim por diante. Ou seja, é quase que uma tradução para uma linguagem mais fácil de ser entendida que nós fazemos no Uniso Ciência. E o Science at Uniso já é uma publicação bilíngue, já é para chegar em língua inglesa, além do português, para outros países, para todos os países do mundo com os quais a gente tem contatos internacionais. Lembrando que você pode ter acesso a essas publicações através do site da universidade, é uniso.br. Lá você tem os links, onde você tem o Uniso Ciência, ou Science of Uniso, como o professor falou, para que você possa também ler, acompanhar e ficar por dentro das pesquisas que acontecem na universidade. Mas isso, professor, é um dos tópicos que a Uniso está mantendo, ou pretende, vai continuar mantendo, como o senhor está falando, com relação a 2020, para que a nossa nota 5, que hoje está lá bem carimbada na entrada da instituição, não só no outdoor, mas como quem entra na instituição, a primeira coisa que ele está vendo hoje é que nós somos nota 5. Essa preocupação vai também para a extensão e para o ensino? Certamente, porque é decorrência de todo um processo. Essa conquista da nota 5 é uma conquista institucional, ou seja, se não tivéssemos professores muito capacitados, se não tivéssemos funcionários muito preparados, se não tivéssemos uma estrutura física de primeira linha, se não tivéssemos projetos pedagógicos, que é o DNA do curso, bem estruturados, modernos, de vanguarda, olhando para o futuro, nós não
conseguiríamos coletar todos os requisitos necessários para uma nota 5. Agora, a nota 5 ela foi um alvo enquanto ela não foi conquistada, e a partir de agora ela deve fazer parte da nossa vida. E aí que entra aquela colocação que você fez no início. Chegar à nota 5 é relativamente mais fácil do que manter-se com a nota 5. E manter-se com a nota 5, que é a nota máxima, demanda que a gente continue investindo em pesquisa, em extensão, continue fazendo uma boa preparação da nossa equipe docente e equipe de apoio, que a gente continue mantendo a nossa estrutura física atualizada, moderna, funcional, e é um esforço enorme, porque a universidade é muito grande. O tamanho da Universidade de Sorocaba, que nos coloca na posição de maior universidade de Sorocaba e região, ele não é um tamanho físico apenas, ele é um tamanho intelectual. São 70 cursos de graduação, 4 mestrados, 4 doutorados, mais de 30 cursos de lato sensu, cursos livres, enfim, é uma miscelânea de alternativas de capacitação da sociedade que demanda extremo cuidado e atualização. Quer dizer, o curso que foi dado no semestre passado certamente vai sofrer implementações, vai passar por implementações para ficar melhor no semestre seguinte. Agora, falando nisso, nessas mudanças, nesse atendimento ao aluno, o senhor e a reitoria, pelo menos nas reuniões que nós professores temos, mostra que vamos facilitar, vamos agilizar, vamos mudar o conceito daquele tradicional lousa, giz e carteira. Isso a Uniso não está mais utilizando, apesar que, obviamente, temos o formato convencional, que faz parte, porém, há uma preocupação da instituição em ter espaços alternativos. O que era antigamente 4 blocos de grama entre os blocos da instituição, eram 4 pedaços de grama, hoje viraram praças, e essas praças têm bancos e cadeiras e carteiras, e lá espaço, tomada, que é usado permanentemente. As salas de aula já estão tomando uma nova característica, e agora vem novidades por aí dentro da própria biblioteca da universidade. Enfim, o aluno mudou? O senhor está no magistério já há quantos anos? Então, mudou aquele aluno que sentava na carteira e ficava ali olhando para o professor, passando a lição na lousa e ele copiando no caderno? A educação tem passado por transformações em todos os níveis. Desde o ensino básico até o ensino superior, ela tem passado por transformações que ligam o processo de ensino-aprendizagem com o gosto, ou com o prazer, ou com a realização em estar presente no momento do ensino-aprendizagem. Então, hoje faz muito mais sentido nós nos referirmos a espaços de ensino e aprendizagem do que laboratório, biblioteca, centro de estudos, sala de aula. Ou seja, uma universidade que se pretende moderna, ela deve ser um local onde o ensino e a aprendizagem vai acontecer a qualquer instante. E não vai acontecer de forma aleatória. E para que não seja de forma aleatória, nós precisamos criar ambientes que sejam muito favoráveis à ocorrência desse fenômeno de ensino-aprendizagem. Então, é um lugar que precisa ser agradável, que precisa ser, que tenha algum aspecto lúdico, que faça com que as pessoas gostem de estar naquele ambiente, e ao gostar de estar naquele ambiente, elas ficam muito mais eficientes no ensino-aprendizagem. Quer dizer, quando eu falo de ensino-aprendizagem, eu não estou colocando o professor num pedestal e o aluno passivamente olhando o que vai acontecer na sua aprendizagem. Nós estamos colocando professores lado a lado com alunos para a construção da aprendizagem. Isso não exclui a necessidade do aluno se esforçar e se esforçar muito, mas ele vai se esforçar e se esforçar muito
não por pressão do corpo docente, mas pelo prazer e pela convicção de que a aprendizagem possibilita transformações na vida da pessoa. E nós temos a transformação social escrita na nossa missão institucional. Nós fazemos ensino, pesquisa e extensão para que as pessoas fiquem bons profissionais, fiquem bons técnicos, mas não deixem de ser pessoas para fazer transformações sociais. Está escrito na nossa missão. Então, o que nós estamos fazendo na universidade é operacionalizar a nossa missão institucional. Então, o professor chega aqui, se ele quer trabalhar num momento da sua aula que seja totalmente convencional, ele vai encontrar um espaço de ensino-aprendizagem, que pode ser uma sala de aula, um laboratório, adequado para aquele motivo que ele vai tratar naquele dia, para aquele sujeito que ele vai abordar naquele dia. Se ele precisa de uma aula que o aluno, um espaço para que o aluno desenvolva uma atividade mais interativa, que ele precise mais discutir alguma coisa, sentar-se em grupos para resolver problemas e tal, ele vai ter esses espaços próprios para isso. Então, nós estamos promovendo uma transformação na cara da universidade, né, na apresentação da universidade, para fins de uma adequação às melhores condições de ensino e aprendizagem. Por isso temos N espaços, essas praças que você citou, também estão sendo em alguns momentos usadas como local de ensino e aprendizagem. O aluno senta lá para estudar, ou ele senta lá para discutir alguma coisa com colegas, ou alguns professores falam, olha, hoje nós vamos ter aula na praça cívica. E ele leva o grupo de alunos lá e vai fazer uma atividade dentro da praça cívica. Quer dizer, nós não precisamos mais ficar presos a uma sala de aula convencional ou a um laboratório. E é por isso que estamos transformando outros espaços. Por exemplo, uma cantina. A cantina não é só o lugar para o aluno tomar seu café, fazer seu lanche. Em todos os espaços da cantina nós teremos, agora em fevereiro, março e abril, a cada mês, um desses espaços está sendo apresentado à comunidade acadêmica como mais um espaço de aprendizagem. Ele vai ter uma parte dela que é mais fundamentada para o consumo de alimentos e de bebidas, e outra parte onde o aluno vai poder fazer reuniões lá com as suas equipes, vai ter lá uma bancada para ele trabalhar com o seu computador, com o seu notebook, com o seu celular, toda com redes internas, para que ele possa se manter conectado. E essa é uma necessidade no mundo atual. Você nota que mais e mais as pessoas trabalham continuamente ao longo do dia. Nós não temos mais aquela obrigação de trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde, porque tem um horário fixo para isso. Você pode trabalhar antes das 7 da manhã, se você quiser, ou a partir das 10 da manhã. Vai depender da sua forma de relacionamento com o seu trabalho, seja ele esse relacionamento formal ou informal. Então, nós precisamos adaptar a universidade a essa linha, que é tornar as pessoas mais senhoras dos seus contratos, dos seus relacionamentos profissionais e pessoais. E falando nisso, uma das novidades em 2019 foi a inauguração do Stenda Lab, que é um laboratório que, a princípio, pensou-se que poderia ser usado somente pelo pessoal da engenharia, porque lá você tem desde um torno mecânico que a gente ganhou recentemente de uma empresa da cidade, em perfeito funcionamento, lindíssimo esse torno, até impressoras em 3D e outros tantos equipamentos de ponta. Mas, para nossa surpresa, o senhor teve informação que o curso de moda vem utilizando o Stenda Lab para poder fazer molde digital, ou seja, estão escaneando as pessoas para fazer molde para roupa. Quer dizer que saiu daquele formato PMG, né, porque agora tem que se adaptar. Tem um mais gordinho, tem um mais magrinho, tem um mais baixinho, enfim. Então, até isso, o curso de moda vem utilizando esse laboratório que é multiuso, é isso? Sim. Esse laboratório nós chamamos exatamente de um laboratório
ligado à inovação e criatividade, ligado à nossa agência de inovação, porque nós temos convicção de que o desenvolvimento de aplicações dentro desse laboratório depende única e exclusivamente da capacidade criativa das pessoas e, naturalmente, dos cursos. Então, não é um laboratório para uma determinada área, assim como serão todos os demais espaços de aprendizagem da universidade. Ao longo do tempo, nós vamos tirar essas marcas que ficam dentro dos laboratórios como se fosse um laboratório de uma determinada especialização. Porque nada impede que, por exemplo, um molde para fazer o desenvolvimento lá de uma prótese dentária não tenha que ser plotado antes, desenvolvido em 3D, antes de aplicar no paciente. Então, poxa, o aluno de uma odontologia ou o aluno lá da veterinária que vai desenvolver uma prótese para ajudar um animal que teve uma amputação e tal, ele faz o protótipo em 3D, faz todos os testes e depois ele coloca aquilo numa condição de uso final. É um processo de construção, né, de conhecimento e de aprimoramento antes do uso. Então, há uma possibilidade enorme de ganhos para as áreas, não só para as áreas tecnológicas, mas para as demais áreas da universidade. Então, é um laboratório que, na medida em que a gente venha a desenvolver projetos multidisciplinares, que é um outro assunto importante que a gente tem por falar nessa nossa conversa, que a gente perceba que a universidade tem múltiplas opções para as pessoas desenvolverem a sua criatividade. Agora, nós só precisamos criar momentos dentro dos cursos e dentro da universidade para que essa criatividade possa aparecer, né? Possa ser executada. Dentro dessa mesma característica da agência de inovação, a universidade criou um espaço que a gente não pode chamar de biblioteca, mas é um espaço onde os livros, mesas e cadeiras estão à disposição para o aluno entrar, pegar e retirar esses livros à vontade, sem nenhum controle, usando o bom senso ou até trazer o seu livro que ele não usa mais para que um outro colega possa utilizar desse material. E isso também está sendo um sucesso, né? Sim, olha, é o conceito de compartilhamento. Esse conceito não é uma novidade, não é uma exclusividade nossa da Universidade de Sorocaba. Ela é uma prática já bastante adotada em alguns países, na Austrália, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra e em alguns outros países da Europa. Nós encontramos essa prática de compartilhamento de recursos. Os mais conhecidos são o compartilhamento de bicicletas, compartilhamento lá dos patinetes, enfim. As bicicletas já temos na Uniso, então o aluno que vier estudar aqui, ele tem quantas bicicletas hoje? Temos 45. 45 bicicletas para fazer deslocamento entre um bloco e outro, ou para fazer um passeio na hora do intervalo, passear ou chegar antes da aula, ele curte a bicicleta tranquilamente. É interessante você lembrar da bicicleta. A bicicleta, e todas as alternativas, as estratégias de compartilhamento, elas são muito baseadas em reconhecer que a sociedade é consciente. Então, as nossas bicicletas, você não precisa colocar o seu nome em nenhum aplicativo para usar, você não precisa fazer reserva, você não paga. E se você for um visitante e quiser usar a bicicleta, o funcionário, o professor, o terceirizado, quer dizer, é um recurso para ser usado para melhorar a mobilidade interna. Bom, a partir disso, nas regras de uso da bicicleta, não aparece a palavra não. É justamente para não inibir ninguém no uso da bicicleta. Então, o que nós dizemos lá? Tome cuidado com o pedestre. O pedestre tem razão. Regras de trânsito precisam ser observadas. Então, ele vai andar no lugar onde anda carro, ele tem que tomar cuidado com o carro, porque ele é mais frágil do que o carro. E o carro tem que tomar cuidado com a bicicleta, porque ele é mais forte do que a bicicleta. Então, nós eliminamos qualquer
restrição ao uso. Da mesma forma, fizemos isso com guarda-chuvas, ou seja, o aluno, o professor, o funcionário, pega o guarda-chuva amarelo e vai para todo lado da universidade. Quando ele quer levar algum guarda-chuva para casa, porque ele não trouxe o dele e está chovendo, ele empresta esse guarda-chuva na biblioteca, leva embora para casa, traz de volta no dia seguinte ou no dia que acabar a chuva e devolve para a biblioteca. A premissa é: sociedade madura entende a proposta do compartilhamento. Daí para compartilhar livros foi um passo. Então nós começamos primeiro no Estenda, mas nós vamos criar outros bolsões de compartilhamento. Como se eu tivesse aqui no Bloco B, por exemplo, um lugar, uma estante em que eu vou lá, gostei daquele livro, levo embora. Tem um livro que eu acho interessante em casa, que eu já li, que não vai mais me servir, eu venho e põe na estante. Não tem ninguém controlando se volta, se não volta, a condição que volta, a condição que sai, mas tem a premissa de que as pessoas são responsáveis. Palavra-chave para compartilhamento é responsabilidade. E nós partimos aqui na universidade da premissa de que todos têm responsabilidade. E é uma aposta que eu acho que é uma aposta difícil de perder, porque a maioria das pessoas tem responsabilidade, tem senso de responsabilidade. E quando você está no meio de grupos em que a maioria é responsável, é consciente, naturalmente esse comportamento grupal vai inibir atividades que não sejam condizentes com aquilo. Então, a tendência é que mais e mais pessoas fiquem conscientes e que compartilhem os recursos naturalmente. Daí, para a gente ter um patinete elétrico aqui, ter outras alternativas, é um passo. É uma questão de tempo para que os aprimoramentos aconteçam. Tudo baseado na pessoa. Quer dizer, num tempo em que se fala de inteligência artificial, que se fala de automação, nós continuamos apostando nas pessoas, continuamos crendo que é gente que resolve as coisas. As máquinas são e sempre serão os nossos auxiliares. As máquinas servem para melhorar a sociedade e não para substituir as pessoas na sociedade. E é isso que a gente tem que mostrar aqui. Poxa, vou acreditar nas pessoas. As máquinas vão fazer sempre o que a gente manda que elas façam. Então, nós precisamos de pessoas preparadas, aptas para usar a tecnologia em favor da sociedade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Dr. Rogério Augusto Profeta, reitor da Universidade de Sorocaba, para falar dos projetos multidisciplinares e mais ainda, a Uniso vai ter o seu formando de número 50.000. Daqui a pouco, após o intervalo. Não saia daí. A Câmara Municipal de Sorocaba aperfeiçoa seus meios de comunicação com a sociedade, ampliando a transparência e dando visibilidade aos trabalhos realizados pelo Legislativo da cidade de Sorocaba. No Facebook, a comunicação das matérias ficou mais leve e direta, facilitando o acesso e a rápida compreensão dos temas discutidos. Hoje temos transmissão ao vivo através de lives, enfocando atividades internas e externas dos parlamentares. No Face você também encontra eventos para audiências públicas, campanhas e fotos exclusivas da cidade. No Instagram você pode acompanhar campanhas, a atividade dos servidores e enfoque diferenciado no IGTV e nos stories do Insta. Nossa audiência só aumenta e hoje os trabalhos da Câmara são acompanhados pela TV Câmara e pela Rádio Câmara em todo o mundo. No Face alcançamos mais de 10.000 seguidores. No Insta, triplicamos os seguidores, que chegam a mais de 1.500. Além destas ferramentas, você pode mandar o seu alô, crítica ou sugestão para o nosso WhatsApp. E pelo Twitter, você acompanha instantaneamente notícias e dicas quentinhas, 24 horas por dia.
Câmara Municipal de Sorocaba. Com você em todo lugar e nas mais diversas plataformas de comunicação. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania. Estamos de volta com o News Comunidade, primeiro programa inédito de 2020. E estamos recebendo o reitor da Universidade de Sorocaba, Dr. Rogério Augusto Profeta. Lembrando que sempre a gente tem a presença do reitor, que é a autoridade máxima da instituição, ou no final do ano, ou no começo do ano letivo, para falar das expectativas, de um balanço do ano que terminou e do que vem daqui para frente. Como a gente falou no bloco anterior, a Uniso teve nota máxima do MEC, nota 5, e pode utilizar dessa nota 5, através de decreto oficial, por 10 anos, mas tem que manter a qualidade, e é isso que o reitor estava explicando no bloco passado. Agora a gente vai falar também, que uma curiosidade que o reitor estava comentando, sobre projetos multidisciplinares. O que são projetos multidisciplinares, doutor Rogério Profeta? É uma característica que o aluno não só aprende aquilo que ele, em tese, antigamente pensava, onde eu vou fazer odontologia, eu só tenho as disciplinas técnicas de odonto. Eu vou fazer jornalismo, só tenho disciplinas técnicas de jornalismo. Até vale lembrar, puxando a brasa para a minha sardinha, que nós temos hoje no curso de jornalismo, o que a gente chama de uma nova matriz curricular, disciplinas chamadas eletivas. Ou seja, o aluno vai fazer jornalismo, mas ele pode fazer uma disciplina no curso de História, ele pode fazer jornalismo e pode se interessar por uma disciplina do curso de Administração. Enfim, são disciplinas que vão agregar conhecimento. É isso que são projetos multidisciplinares? Ou essa é a tendência de projetos multidisciplinares? Olha, basicamente é isso. É muito difícil, e está ficando cada vez mais difícil, saber onde as pessoas vão trabalhar quando elas estiverem formadas. Ao longo do tempo, tem havido uma mudança na forma como as pessoas desenvolvem as suas atividades profissionais. Tanto é que hoje, estatísticas americanas e europeias, nós não temos estatísticas nacionais ainda, mostram que cerca de 80% das pessoas que se formam numa determinada área, elas atuam também em áreas diferentes da sua formação original. Não é que ela atua fora da área de formação, ela atua também em outras áreas. O que é atuar também em outras áreas? É ela participar de soluções em determinadas áreas que não são exatamente a sua especialização. E isso eu acho que é um grande mérito de uma grande universidade. Fazer com que as pessoas fiquem aptas a trabalharem fora das suas áreas de especialização também. Isso nos tira uma preocupação e nos coloca uma outra. Por que tira uma preocupação? Poxa, eu não preciso ter o aluno trabalhando necessariamente na área na qual ele se formou quando ele estiver desenvolvendo sua carreira profissional. Bom, isso é bom, porque nós podemos abrir um pouquinho o leque. Por outro lado, que tipo de formação nós teríamos que fornecer para esse aluno ao longo da presença dele conosco que o habilitasse a trabalhar em diversas áreas? Aí surge o conceito dos projetos multidisciplinares. Ou seja, nós teríamos que habilitar o aluno a entender problemas, a usar recursos de solução de problemas, por exemplo, processos lógicos de solução de problemas, estatística, fundamentos de ciências exatas para abordar problemas, ferramentas técnicas, softwares, laboratórios, enfim, para que o aluno construa conosco, para que nós possamos construir juntos a formação desse aluno.
E para isso nós iniciamos em 2018, finalzinho de 2018, e fizemos em 2019 2 turmas de um projeto, de um programa que estaremos continuando nesse ano, que é o hands-on. O que é a essência do hands-on? Que o aluno possa estar mergulhado numa atividade efetiva, numa atividade operacional, faz planejamento e faz execução de uma solução de um problema em que ele participe efetivamente, em equipes multidisciplinares. Ou seja, digamos que a gente tivesse alguma coisa para ser abordada, para ser resolvida dentro da área da comunicação. Não precisamos ter somente os profissionais e futuros profissionais da comunicação para abordar esse problema. Podemos ter gente da saúde, gente das engenharias, dos negócios, enfim, de outras, das licenciaturas, participando de projetos multidisciplinares. E é interessante isso porque, às vezes, uma visão de uma pessoa, né, um olhar de uma pessoa que está fora do centro daquele problema pode trazer soluções muito interessantes. Então, a gente passa a poder compartilhar um pouquinho mais a solução dos problemas com múltiplas visões de mundo. E, na prática, acontece isso lá dentro do mercado de trabalho. Dificilmente você vai para um local de trabalho em que você só tem pessoas da sua área de conhecimento, da sua especialização. É muito comum isso. Eu até recentemente vi uma reportagem na televisão mostrando uma pessoa formada em engenharia agronômica e trabalhava num banco na área de empréstimo para agricultores. Ou seja, ela faz análise de risco daquela propriedade rural e referenda se aquela pessoa vai ou não conseguir aquele empréstimo, um valor altíssimo para uma plantação gigante, para fazer um plantel, enfim. Mas é um engenheiro agronômico, ou seja, trabalha no banco, não trabalha na agricultura. Um médico que resolveu fazer engenharia com o objetivo de construir equipamentos para auxiliar nas cirurgias ou na recuperação de pacientes. Ele já era formado em engenharia, tem seu consultório, mas ele ficava incomodado porque ele precisava de algum material, de um equipamento, e ele queria construir, ele foi fazer engenharia. Enfim, são essas novas tendências, né, professor? Sim, o caminho é exatamente esse. Aí que eu coloco que aumenta bastante a nossa responsabilidade e aumenta bastante a complexidade da oferta do curso, porque ao colocar essa situação, nós temos que ter professores que estejam abertos a participar desses projetos multidisciplinares. Participar no sentido de saber que ele não é a última bolacha do pacote, ele não é a sumidade naquele conhecimento, porque lá dentro daquele projeto existirão necessidades de múltiplas especializações. Então, esse professor precisa entender e precisa apropriar-se dessa situação no sentido de que ele também é parte do aprendizado em áreas que ele não domina. E ele vai ser uma palavra importante nas áreas da sua especialização. Mas se tem um projeto lá que envolve 4, 5 abordagens diferentes, terão ali disponíveis 4 ou 5 profissionais habilitados, não só gente da própria universidade. Por isso estamos num caminho de fazer múltiplos convênios com empresas para que eu tenha o profissional de mercado, aquele camarada que já é experiente, que já tem domínio de uma área de conhecimento, que ele desenvolva, participe, ajude no desenvolvimento desses projetos. Então, é uma tendência que a gente já vê muito claramente acontecendo, e eu arrisco, como profeta que sou, pelo menos em nome, eu arrisco a uma visão da universidade do futuro. Eu tenho muita convicção de que aquele camarada que entrou na Uniso em 1999, no ano 2000, quando nós nos instalamos aqui,
ele vai entrar na Uniso daqui a 5 anos, não mais do que isso, 10 no máximo, e vai encontrar algo completamente diferente. Ele vai entrar num grande laboratório para fazer qualquer curso que ele venha fazer dentre os existentes, que continuarão existindo daqui a 10 anos, como naqueles novos que nós nem sabemos que existirão daqui a 10 anos. Mas não consigo enxergar uma universidade que seja diferente de um grande laboratório, onde até uma sala de aula convencional você vai encontrar. Até? Até. Nós vamos transformar nesse semestre, talvez não dê tempo nesse semestre, nós vamos transformar, além desses espaços, dos blocos, da biblioteca e outros, nós vamos transformar 20 salas de aula. Transformar significa fazer dessas 20 salas de aula, das cerca de 300 que nós temos na instituição toda, espaços diferenciados de ensino-aprendizagem, para que ele fique mais apropriado para aquilo que vai ser desenvolvido nos projetos multidisciplinares. Então, você vai entrar num local e você não sabe ali que professor está trabalhando ali, que curso está trabalhando ali, você sabe que ali tem um projeto sendo desenvolvido, que pode ter lá 5 cursos diferentes, 3, 4 professores trabalhando simultaneamente. Essa deve ser a cara da Universidade de Sorocaba daqui a 5, no máximo 10 anos. E todas essas intenções, essas expectativas, o senhor, a reitoria e muitos professores têm ido buscar até no exterior em universidades de ponta. Isso é fundamental, ou seja, a Uniso não está parado olhando para o próprio umbigo e o senhor está sentado lá no seu gabinete pensando o que fazer. Não, o senhor está indo em algumas instituições, como a reitoria e outros professores que fazem parte de congresso, o que é que está sendo feito de melhor no mundo para trazer de referência aqui. E vai visitar em loco. O senhor esteve, inclusive, na Índia recentemente, tá? Fazer aí uma parceria que a expectativa é que a nossa instituição, que é um outro assunto, que não necessariamente a gente consegue abordar nesse programa, mas a Uniso, a internacionalização da universidade. Enfim, muita coisa de fora. Dá para poder ter referência e trazer para cá? Sim. Olha, se nós observarmos, né, todas essas melhorias que vêm sendo feitas na universidade, elas estão surgindo porque nós estamos sistematicamente, né, não só os professores que estão atuando na reitoria, mas coordenadores de curso e mesmo os professores têm nos trazido propostas de adequações da universidade. Cada qual apostando, cada qual buscando pela sua experiência. Eu, por exemplo, desde 2014, eu tenho feito viagens técnicas sistemáticas para entender as tendências da educação. Já estive no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, na Austrália, no Japão, no norte da Europa. Agora tenho uma viagem programada em loco para a China e para a Índia. Tem mais uma viagem programada para a África do Sul, além de retorno aos Estados Unidos, para vários pontos dos Estados Unidos, de forma que a gente possa entender e ver fisicamente. México, já tivemos professores que foram ao México e outros irão agora ainda nesse mês. Então, entender como é que as instituições estão trabalhando a formação dos seus alunos, de forma que a gente consiga estar mais preparado para ofertar alunos formados com o mesmo patamar, com o mesmo grau de capacitação de que essas escolas estão ofertando. Então, é uma questão de fazer uma oferta adequada àquilo que o mercado, em geral, precisa, que a sociedade precisa. E é um trabalho de busca mesmo. Não significa que tudo que você enxerga na Austrália, você consegue implantar no Brasil. Porque nós temos legislação própria, nós temos cultura própria, nós temos
uma sociedade que tem uma forma própria de funcionamento. Mas isso é uma busca de identificar o que é possível fazer a adequação. E para cada lugar que a gente vai, a gente encontra alternativas de trazer coisas para a universidade. Isso assim como quando recebemos pessoas aqui, eles encontram possibilidades de olhar o que a gente faz e levar para as outras instituições. E essa troca não é só internacional. O Brasil, com o tamanho que o Brasil tem, as experiências que são feitas nas nossas grandes regiões, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, nos levam a fazer adaptações. Então, não significa que algo que foi feito lá no Norte, que está sendo muito bem sucedido lá, vai ser bem sucedido aqui e vice-versa. Mas a gente precisa conhecer, precisa trocar a experiência, fazer um intercâmbio técnico entre as instituições, o que nos possibilita muito crescimento. Por isso é importante os professores participarem de órgãos de classe, os cursos estarem ligados a associações. A Uniso, por exemplo, ela é ligada à ABRUC. A ABRUC é uma associação que congrega reitores de universidades comunitárias. E foi fundada pelo professor Aldo, inclusive, né? É impossível fazer uma entrevista sem falar do professor Aldo, né? É impossível. Então, ele idealizou essa instituição existe há bastante tempo e a partir do ano passado eu passei a ser membro da direção dessa ABRUC para poder trabalhar mais, para poder continuar o trabalho que o professor Aldo iniciou no sentido de congregar ações e melhorar as universidades comunitárias. Lembrando que universidades comunitárias no Brasil representam mais de 20% dos alunos do ensino superior do país. Então, é um grupo extremamente forte, extremamente importante. E garanto que esses 20% representam a nata do ensino superior brasileiro em termos de capacitação desenvolvida, porque essas instituições comunitárias invariavelmente são de elevada qualidade. A maioria delas são de nível muito elevado. Então, nós temos ali alunos sendo formados no que nós temos de melhor dentro do país, né? E falando nisso, os alunos formados pela Uniso, eles têm tido alguns méritos, né, onde eles têm alguns diferenciais entre os próprios estudantes e são reconhecidos pela universidade. Nós temos aqui o chamado aluno top, e foi criado recentemente o mérito acadêmico, e agora a novidade são os embaixadores da Uniso. Então, eu queria que o senhor falasse, estamos no final do programa, a respeito disso, lembrando que também nós vamos aí ter a formatura do aluno 50.000 neste ano. Olha, o aluno top foi uma ideia para dar destaque para aqueles alunos com melhor desempenho acadêmico ao longo do semestre. É um desempenho acadêmico bastante focalizado, bastante objetivo nas notas. Ao longo do tempo, nós percebemos que existem outras alternativas de diferenciação desse aluno, de fazer com que ele possa mostrar para a sua família, mostrar para o seu empregador, enfim, e mostrar para ele mesmo que ele foi desenvolvendo alguns valores na universidade. Aí pensamos no mérito acadêmico. O mérito acadêmico leva em consideração todo o histórico do aluno ao longo da universidade, também focalizado em pontos muito objetivos, as notas. Agora estamos trabalhando em outros reconhecimentos que não sejam necessariamente vinculados às notas, porque a gente sabe que tirar as melhores notas, né, obter as melhores notas, não significa necessariamente que aquele aluno é bom em tudo, porque nós temos alunos que são muito bons para fazer projetos, outros para fazer pesquisa, outros para fazer extensão. Então, nós estamos articulando a criação de novas formas de reconhecimento em que a gente possa reconhecer o aluno por diversas facetas, para que a gente possa dar destaque para aqueles alunos que têm destaque em diversos aspectos. E isso é um grande desafio, porque a tendência é que a gente reconheça
que os alunos são formados de forma multifacetada. É esse o nosso objetivo, né? Nós queremos aqui um camarada integral. E aí, a criação do embaixador da Uniso é no sentido de que, poxa, se esse camarada ficou conosco aqui de 2 a 5 anos ou mais, ele nos conhece bem. Se ele nos conhece bem, ele tem autoridade para falar sobre a universidade. E ele tem autoridade para dizer para a universidade, olha, universidade, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. E nós dependemos disso, desse feedback. Então, essa chancela que foi colocada ao aluno com uma certificação é no sentido de que, olha, ganhamos mais um aliado. E vamos chegar a 50 mil. 50 mil, acredito que, pelas minhas contas, nas últimas colações de grau desse semestre ou nas primeiras do próximo semestre, a gente vai ter um momento lá do aluno 50 mil. E é importantíssimo, 50 mil pessoas é maior do que a maioria dos municípios que nós temos no Brasil. Eu acredito que é maior do que 80% dos municípios que nós temos no Brasil. Quer dizer, é um número extremamente significativo. E são mais de 60 anos de história construindo a formação dessas pessoas. Então, isso mostra o perfil da universidade. Eu ressalto muito claramente isso. Na universidade, nós estamos no ramo da educação, mas não no negócio da educação, porque nós não fazemos negócio com a formação do nosso aluno. Nós fazemos a construção do saber do nosso aluno, juntos, compartilhando. Então, isso não é um negócio, isso não é um mero contrato de compra e venda. Por isso, da nossa preocupação de trabalharmos muito claramente a formação desse aluno, dar reconhecimento contínuo e fazer com que ele encontre na universidade o melhor lugar para fazer a formação dele. Eu não tenho dúvida de que estamos ofertando coisas de excelente qualidade para os nossos alunos, mas isso não nos coloca na posição de esmorecer, de falar, está tudo bom, está tudo bem, nota 5, a maioria dos cursos muito bem ranqueados. A gente não pode parar, né? Nós não podemos pensar que já chegamos no topo. Pelo contrário, continuamos a escalada. E aí, para marcar os embaixadores da Uniso, no final de janeiro, houve aí o início de um bosque, onde esses alunos foram lá plantar uma árvore e futuramente vai ser um bosque dos embaixadores, é isso? Sim, foi muito legal a atividade. O tempo colaborou, estava bem agradável, não choveu, apesar de eu estar com o meu guarda-chuva em mãos. Mas nós tivemos a presença aí de representantes de 21 cursos, tivemos representantes de professores, de funcionários, o que nos deixa bastante gratificado é a primeira leva de plantações do nosso bosque. Pretendemos, com o tempo, a cada semestre, colocar ali pelo menos, a cada ano, pelo menos umas 80 novas árvores no local, de forma que em pouco tempo nós vamos ter um local muito bom, trazendo de volta essas árvores da região aqui, que é do Cerrado, né? São plantas próprias para a região, ou seja, uma não vai predar a outra, elas vão ajudar a reconstituir a mata, que já está muito bem mantida, né? Ela vem sendo mantida há 25 anos, mais há 30 anos, quando a universidade adquiriu a área, e aqui era um grande pasto de uma fazenda. E hoje você não vê mais essa cara de pasto de gado aqui na cidade universitária, porque foram erigidos os blocos de salas de aula e, em função de compensação ambiental, nós já plantamos aqui, só nesse espaço aqui, mais de 30 mil árvores. E agora a gente tem esse processo contínuo de implantação ou de plantar essas árvores num lugar apropriado, que é o bosque dos embaixadores e embaixadoras da Uniso. Dr. Rogério Augusto Profeta, quem quiser conversar com o senhor, aluno, ex-aluno, futuro aluno, enfim, como é que eu falo para falar com o reitor? Tem que passar pela secretária, passar pela telefonista, aguardar uma fila de espera, pegar um ticketzinho, ou existe um canal fácil de poder bater um papo com o senhor?
É o canal mais fácil e o que eu recomendo para um primeiro contato é o e-mail. É rogerio.profeta@prof.uniso.br. O senhor mesmo recebe esses Eu e-mails? mesmo recebo, eu leio especificamente cada um dos e-mails que eu recebo e, dependendo do assunto, eu faço depois a proposta de um agendamento, de uma reunião presencial ou mesmo de uma conferência, de uma ligação telefônica ou mesmo de uma videoconferência, né? Depende da situação da pessoa, se ela está próxima ou não, depende do assunto, a gente dá continuidade depois de forma mais formal, né? Mas informalmente, o primeiro contato normalmente é feito por e-mail mesmo. O e-mail que eu falei, ele está disponibilizado no site da universidade. rogerio.profeta@prof.uniso.br. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença no programa Uniso Comunidade, programa inédito, primeiro de 2020. Sucesso para o senhor nas atividades que está aí preparando, realizando e participando neste ano. Eu agradeço muito e sempre coloco que o trabalho do reitor é um trabalho de criar condições para que todos cheguem à sua plenitude de sucesso na universidade. Então, o trabalho do reitor é um trabalho que leva com ele a presença lado a lado de professores, funcionários terceirizados e alunos. Nós trabalhamos juntos. Não é uma estrutura hierárquica em que o reitor está no topo e o aluno está lá na base. Não, nós achatamos essa estrutura, colocamos todo mundo no nível de busca coletiva de soluções. Para nós, a solução é a meta. Não importa se ela venha do reitor ou se ela venha do terceirizado ou do aluno. Nós queremos a solução. Então, eu acho que isso é fundamental, trabalhar lado a lado. Não tem alguém puxando alguma coisa. É óbvio que tem áreas de responsabilidade, porque elas são inerentes, mas o objetivo é um trabalho conjunto. E com isso eu continuo contando. Aliás, hoje, dia 3, hoje é o segundo dia do meu terceiro ano na reitoria. Comecei em 1º de fevereiro de 2018, 2019, 2020, hoje, segundo dia do meu terceiro ano. Tem mais um ano com possibilidade de mais um mandato de 4. Isso, até o final de 2021, até o 2021, né? 2022, dia 31 de janeiro de 2022, e possibilidade de mais 4 anos, dependendo do andar das coisas e do interesse das partes, né? Do interesse meu em continuar o trabalho e do interesse da universidade pelo voto que eu continue o trabalho. E depois do interesse do Conselho Superior. Em mantê-lo. Em manter-me como certo. reitor. Obrigado mais uma vez. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa. Até lá!